Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Saída para o feriadão lota as estradas e o perigo aumenta. Hoje, 2 pessoas morreram e pelo menos 16 ficaram feridas na BR-040. Homem é desarmado pela PM depois de tentar matar a esposa a facadas aqui em BH. Passageiros contestam um aumento de 89% na tarifa do metrô. Obras paradas em todo o estado podem gerar prejuízos de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. O governo de Minas discorda da Secretaria do Tesouro Nacional, que afirma que o estado gasta 79% dos recursos com folha de pagamento. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. No Dia Mundial de Combate à Diabetes, temos um alerta sobre o consumo excessivo de açúcar. E hoje também teremos uma entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre reprodução assistida com a biomédica Márcia Riboldi, que está em BH para participar do maior congresso nacional sobre o tema e vamos tirar muitas dúvidas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Duas pessoas morreram e pelo menos 16 ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na BR-040 em Conselheiro Lafayette, na região central de Minas. Nós vamos agora conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem as informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, a Polícia Rodoviária Federal contou que foi uma batida frontal que ocasionou esse acidente lá nesse trecho da BR-040, bem próximo à cidade de Lafayette. A princípio, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e saiu para a pista contrária, batendo no ônibus. Os 2 motoristas, o do ônibus e o da carreta, morreram na hora. Um Fiat Uno que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e também bateu. O condutor ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para um hospital em Lafayette. Ainda segundo a PRF, o ônibus transportava 27 passageiros e alguns deles ficaram feridos. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais ali da região. A pista ficou fechada nos 2 sentidos por quase 4 horas e o movimento por lá foi voltando ao normal aos poucos. Inácia? É muito triste, né, Marcelo? Bastante. Obrigada pelas informações. E por falar em acidente, gente, quem vai aproveitar aí para emendar o feriado da Proclamação da República não deve pegar a estrada sem antes fazer a revisão do veículo. A Polícia Rodoviária Federal já está nas estradas de olho em infrações dos motoristas e também nas condições dos automóveis. E quem preferir viajar de ônibus deve encontrar a rodoviária bastante movimentada. Gente chegando, gente saindo, filas enormes. A estimativa é que ocorra cerca de 3.900 chegadas e 4.000 partidas na rodoviária da capital mineira. Movimento 50% maior que no mesmo período do ano passado. Está aí o feriadão e com ele o ânimo para dar aquela descansada no lugar escolhido por cada um. Ouro Preto. Tô indo para Barão de Cocais. Mariana. Manhuaçu. Para Diamantina. É um bom destino? Demais, vale muito a pena. Este feriado é o primeiro com um novo sistema de embarque. Desde a última quinta-feira, somente meia hora antes do embarque, apenas passageiros que vão viajar poderão ter acesso às plataformas. De acordo com a administração da rodoviária, além de São José dos Campos e Campinas, no estado de São Paulo, os destinos mais procurados são as cidades litorâneas e, aqui em Minas, as cidades históricas. Agora, já para quem optou por ir de carro, é importante fazer como a Yasmin. Levar o veículo para revisão. Quando acontece de fazer uma viagem, como eu estou indo para Cabo Frio agora, que é um pouco mais de chão e um pouco mais de tempo, aí tem toda a preocupação de trazer o carro para poder olhar pastilha de freio, para poder estar olhando também a condição dos pneus, né, para saber como é que está. Ter essa consciência, né, de que o carro tem que estar sempre em ordem. Na semana passada houve um aumento aí na faixa aí de uns 40%. Acho que o pessoal antecipou um pouco mais as revisões. A PRF já iniciou a Operação Proclamação, intensificando o patrulhamento nas estradas de meia-noite de hoje até às 11h59 da noite de domingo. Se você não fez a revisão, ainda dá tempo, providencie, lembrando que estado de conservação dos pneus é fundamental. Equipamentos obrigatórios, documentação do condutor e do veículo, todo mundo utilizando o cinto de segurança, crianças nos assentos especiais, faróis acesos em todas as rodovias, respeitar os limites de velocidade, planejar muito bem suas ultrapassagens e só realizá-las em locais permitidos e com segurança, ou seja, na dúvida, não se arrisque. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que no último feriado, o de finados, 95 acidentes foram registrados nas rodovias federais, com 129 feridos e 13 mortes. A maioria dos acidentes aconteceu no domingo.
45, no qual 4 pessoas morreram. A própria ansiedade, muitas vezes, dos motoristas de querer chegar mais rápido, aí por causa dessa ansiedade, se arriscam em ultrapassagens indevidas, arriscam um pouco mais, aumentando a velocidade, ou seja, extrapolando os limites previstos pela rodovia, pela legislação. É bom redobrar a atenção, já que a meteorologia alerta para chuvas intensas a partir desta quinta até domingo. Compromete a visibilidade, torna o piso escorregadio, aumenta em muito a possibilidade da ocorrência de acidentes. Qualquer tipo de chuva traz prejuízo, da mais fraca à mais forte. Então o motorista deve ficar muito atento devido a essa previsão de chuvas para o feriado. E lá no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, espera-se mais de 160 mil passageiros. Um homem de 40 anos se rendeu depois de ameaçar a esposa com uma faca e incendiar a própria casa na noite desta terça-feira no bairro Céu Azul, região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. As imagens mostram o momento da rendição do suspeito, negociada por agentes do Batalhão de Operações Especiais. De acordo com a PM, foi a cunhada da vítima que pediu ajuda. Quando os militares chegaram ao local, a mulher foi solta, mas antes o suspeito se trancou no quarto e colocou fogo em um móvel. O incêndio foi controlado pelos próprios vizinhos, mas a fumaça fica visível no vídeo. O casal foi levado para a delegacia para o registro da ocorrência de tentativa de feminicídio e o homem está preso. 138 quilos de drogas foram apreendidos hoje pela polícia em uma operação contra o tráfico no bairro Vera Cruz, na região leste da capital. Um homem foi preso com o material, mas os chefes da organização criminosa não foram encontrados. A logística dos bandidos chama a atenção porque eles usavam estratégias até para reduzir a chance de prejuízo. R$300 mil em drogas, segundo a Polícia Civil. 123 quilos de maconha, 14 de skunk e 1 quilo de cocaína. O material foi apreendido em uma casa e em um apartamento no bairro Alto Vera Cruz, região leste da cidade. Rander Germano Costa, de 36 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi preso em flagrante com o material. Ficou em silêncio e não disse quanto recebia por esse trabalho intermediário que é a vigilância dessa droga e a distribuição. Os traficantes buscam pessoas com um perfil mais dissociado da criminalidade, com menos passagem, menos prontuário. Então nós temos hoje pessoas de classe média, pessoas com outros perfis associados ao mundo da droga, até mesmo porque é bastante lucrativo. Os pinos para embalar cocaína encontrados no apartamento onde Rander foi preso apresentavam um adesivo que representa a proibição para menores de 18 anos. Mas, segundo a polícia, a identificação era utilizada por outro motivo. Toda quadrilha, geralmente, hoje eles estão utilizando um controle de qualidade com marcas. Tem marcas de personagens de desenho animado, de políticos, até mesmo do Pablo Escobar, e esse aqui utilizava esse menor de 18 anos, que é a marca dessa facção criminosa. A polícia agora busca encontrar os chefes da organização criminosa e outros traficantes da região. Juntos, eles realizavam uma espécie de consórcio do tráfico. Esse consórcio é no momento da aquisição da droga no exterior, provavelmente no Paraguai, onde vários traficantes se associam e para comprar uma grande quantidade de drogas, 1 tonelada, 2 toneladas, e é distribuído para os traficantes. E o objetivo desse consórcio é justamente minimizar o prejuízo caso a polícia alcance a grande apreensão da droga. O novo valor da tarifa do metrô entrou em vigor nesta quarta-feira e surpreendeu muitos usuários. A tarifa estava congelada há 12 anos e o aumento foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. O valor passa de R$ 1,80 para R$ 3,40. Quarta-feira, véspera de feriado, marcada pelo aumento de quase 90% na tarifa do metrô de Belo Horizonte. As mais de 210 mil pessoas que utilizam o transporte todos os dias agora terão que pagar R$ 3,40. Notícia que pegou de surpresa muita gente que precisou usar o metrô logo de manhã. A gente paga imposto, paga um monte de coisa e tem que ficar R$ 3,40 no metrô, isso é um absurdo. De R$ 1,80 para R$ 3,40 é um absurdo. Tanto é que eu trabalho, eles vão ter que repor tudo de novo as passagens, porque não vai bater para fechar no mês. Se fosse justo, se caso melhorasse, colocasse mais vagões, mais
mais metrô com ar-condicionado, mais suporte para a gente. Mas não teve nenhuma melhora, não. O reajuste foi colocado em prática após decisão do Superior Tribunal de Justiça de derrubar liminares que impediam o aumento da tarifa. Em maio, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, responsável pelo metrô, chegou a cobrar os R$ 3,40, mas o TJ barrou o novo preço. A CBTU afirma que a tarifa não é reajustada desde 2006. O Ministério Público Federal disse que vai recorrer da decisão do aumento da tarifa de metrô aqui em BH, pedindo que o valor seja mantido em R$ 1,80. E a Justiça mantém a venda de animais no Mercado Central aqui em Belo Horizonte. Por 2 votos a 1, foi negado o pedido de suspensão do comércio feito pela Comissão de Proteção Animal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A decisão permite que as 14 lojas especializadas em vendas de pequenos animais terrestres e aquáticos sejam mantidas, mas proíbe a abertura de novos negócios desse segmento no local. E veja a seguir, quase 1.200 obras paradas no estado podem representar um prejuízo de R$ 2 bilhões. Tem obra parada por todo o estado. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas aponta 1.190 projetos não concluídos que poderão gerar um prejuízo de R$ 2 bilhões. Se não houver como recuperar essas obras, muitas delas já depredadas, os órgãos responsáveis terão que devolver esse dinheiro aos cofres públicos. As obras do Centro de Referência em Saúde Mental, no bairro Alípio de Melo, região noroeste, foram retomadas há menos de um mês. A fase agora é de demolir e retirar o que foi danificado, já que a obra, que estava parada desde 2016, havia sofrido depredações. O centro será voltado ao tratamento contra álcool e drogas. Iniciou em 2013. Paralisou em 2016, foi um investimento de aproximadamente de 3 milhões, né, nesta obra, e agora com a retomada da obra, o custo previsto é de mais ou menos 1 milhão e 700. A previsão de entrega dessa obra é para segundo semestre de 2019. Já as obras da UPA Nordeste, assim como outras 13 iniciadas pela Prefeitura em Belo Horizonte, continuam paradas. A unidade de pronto atendimento tem contrato estimado em R$ 2 milhões. O local, que fica no bairro Ipiranga, também é alvo de vandalismo. Mas o que mais preocupa os moradores é a falta de atendimento médico na região. A obra ficou parada, o pessoal invadiu isso aqui, moradores de rua, usuários de droga, levaram tudo. Hoje o pessoal tem que procurar a UPA Nordeste, já está lá no Hospital Nossa Senhora Aparecida. E lá fica cheio. Com isso aqui pronto, atenderia muito mais pessoas do que onde atua, onde é que atende hoje, um espaço menor, né? Assim como a UPA Nordeste, aqui em Belo Horizonte, 1.190 obras estão paradas em 487 cidades mineiras, o que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, causa um prejuízo de cerca de R$ 2 bilhões. Pode representar já a perda desse patrimônio, né? Ou seja, se as obras não foram concluídas e, por exemplo, elas vierem a ser danificadas ou houver a impossibilidade da conclusão, significa um investimento absolutamente inútil, ou seja, dinheiro que foi jogado fora. O que eu entendo como pior, que é a não conclusão da obra, e isso gera não prestação de serviço. E apesar da crise econômica que atinge o Estado e os municípios, o TCE atribui o abandono das obras à falta de um cronograma claro. Há falhas desde as mais elementares, como falhas no projeto inicial, né, como também a falha de uma dotação suficiente, de tal forma que, infelizmente, no curso da obra falta dinheiro. E aí, faltando dinheiro, evidentemente que as obras precisam ser paralisadas. Se ficar identificado que esses valores todos se converteram em perda para o Estado ou para a sociedade, as pessoas que deram causa a essa perda precisarão devolver esses recursos aos cofres públicos. A Superintendência de Desenvolvimento da capital nos informou que as obras da UPA Nordeste estão inseridas no plano apresentado recentemente pela Secretaria Municipal de Saúde para execução, ainda nesta gestão, mas não nos informaram a data de previsão de término dessas obras. E a gente continua a falar aí sobre política com o nosso comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Então vamos aqui ao nosso próximo assunto, a crise financeira de Minas, que é uma das piores dentre todos os estados.
E ontem, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou dados que mostram que o Estado ultrapassou 60% do limite de gastos com folha de pagamento pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Minas aparece no topo da lista com 79,18% do comprometimento da Receita. Orion, o que explica esse inchaço aí da folha de pagamento em Minas? E uma segunda pergunta, o governador Fernando Pimentel corre algum risco de processo? Inácio, explicar não dá porque é uma história de vários governos, ou seja, nenhum deles fez o dever de casa. Cada um que passou, cada um que passa deixa um punhado de servidores. E chegamos aí a esse número de 600 mil servidores. São necessários? Ninguém nunca fez um trabalho de gerenciamento a respeito disso. Se chegarem a ser demitidos, haverá um problema social, porque vão aumentar as estatísticas de milhares de desempregados. As violações para quem descumpre esse teto aí é mais para o Estado, para o governo, do que para o governador. Então fica proibido de dar reajuste para o servidor, contratar novos servidores, contratar novos empréstimos, além de ter que aumentar a contribuição previdenciária dos servidores e vender estatais. Pois é, e a gente tem aqui a resposta do governo do Estado, que nós procuramos, para nos explicar aí esse percentual tão elevado, e recebemos a informação de que a Secretaria do Tesouro Nacional usa um método diferente dos estados. Pelo método regional, aprovado pelo Tribunal de Contas aqui de Minas, a folha representa 59,76% da receita, ficando dentro do limite de 60% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, e ainda falando sobre essa forte crise financeira, o Estado de Minas está devendo quase 10 bilhões de reais às prefeituras. Na segunda-feira, representantes de 55 cidades do norte do estado se reuniram em Montes Claros para discutir o assunto e decidiram que vão enviar um pedido de intervenção financeira federal ao presidente Michel Temer contra o governo do estado. Até o dia 20, esse pedido deve ser enviado. As prefeituras chegaram a cogitar a ideia de entrar em greve geral de serviços, mas recuaram e decidiram manter os atendimentos à saúde e também à limpeza urbana. E nós conversamos aí com a Secretaria da Fazenda sobre esse pedido de intervenção financeira do estado e eles disseram que o governo não tem medido esforços para regularizar os débitos com os municípios. Orion, esse pedido de intervenção financeira federal tem alguma chance de prosseguir? E nossa Constituição Federal autoriza o presidente a decretar a intervenção fiscal nas contas de um Estado. Mas é uma decisão política do presidente e de alto custo. Caso Temer aceite, ele terá que nomear um interventor para substituir o secretário da Fazenda do Estado. Ele receberá esse pedido na segunda-feira, mas parece que a tendência é de não aceitá-lo, embora isso já reflita aí uma atitude de desespero dos prefeitos. E outro destaque aqui nessa conversa com o Orion, que está relacionado à dívida do Estado com os municípios, é que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, diz que não vai pressionar o governador eleito, Romeu Zema, do Partido Novo, para receber os repasses atrasados no valor aí de 500 milhões de reais. Calil disse que vai cobrar, mas que vai ficar só na conversa, sem ações judiciais. Orion, BH então não está em crise financeira? A situação dele é semelhante à dos prefeitos, mas o Calil acredita que ele tem um estilo diferente de fazer política e pode fazer a diferença na medida em que ele morde, sopra, pressiona, depois alivia, e isso pode causar alguns constrangimentos. Zema, governador eleito, buscará ter uma boa relação com ele, mas isso também não garante dinheiro caixa. E rapidinho aqui uma outra questão é a seguinte, aqui o governador eleito de Minas, que a gente acabou de citar, participou hoje de um almoço em Brasília com a equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL. Orion, foi apenas uma reunião ali de apresentação ou surgiu algum assunto mais relevante? A situação exige um pouco mais. Eles foram, além disso, discutir a dívida dos estados com a União. Pode evoluir. Minas tem um projeto que pode aderir à lei de renegociação da dívida dos estados, mas terá que se submeter às regras duras com muito sacrifício. E pode evoluir para o encontro de contas, já que o Estado Federal também deve aos municípios na Lei Candir. Tá certo. Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Bom, gente, depois do intervalo vocês vão ver que o brasileiro consome 50% a mais de açúcares do que o recomendado pela OMS. Serão retomadas amanhã as buscas por um homem que teria se afogado na manhã de ontem no piscinão do Parque das Acácias, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram depois que um vigilante do parque encontrou pertences da vítima próximo à água. O barco, uma pequena garrafa plástica ali de bebida alcoólica e uma vara de pesca também foram encontrados no local. O reservatório possui cerca de 3 metros de profundidade. O brasileiro consome 50% a mais de açúcares do que o recomendado, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso significa que por dia consumimos, em média, 18 colheres de chá do produto, quando o recomendado seria até 12. E isso impactou nos aumentos de casos de diabetes no país. Ione sente falta de algumas coisas que fazia antes de perder cerca de 80% da visão. Saí sozinha, resolvi meus problemas todos sozinha. Mexia com o computador, lia, mas agora tudo isso eu não estou fazendo mais.
Há pouco mais de 10 anos, em um exame de rotina, Ione descobriu que estava com diabetes. No início, ela não deu importância ao diagnóstico e não iniciou o tratamento. Só mudou de ideia quando as consequências começaram a aparecer. A vista foi ficando fraca, né? Aí que eu fui fazer o tratamento, aí falou que constou que deu trombose nas minhas vistas do diabetes. Atualmente, o consumo de açúcar no Brasil é 50% a mais do que o recomendado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cada brasileiro consome, em média por dia, 18 colheres de chá de açúcar, sendo que o recomendado seria até 12 colheres. Já Mariana iniciou o tratamento assim que descobriu o diabetes, ainda na infância. Faço tudo, da melhor maneira possível e nunca fiquei internada por conta do diabetes. Nunca passei mal assim em público, nessa situação. Em 16 anos de doença, nunca tive nenhum desse tipo de complicação. Então, convivo super bem com a doença. De acordo com este especialista, alguns sinais podem apontar o diabetes. Comer demais, urinar demais e ter muita sede. São 3 coisas que a criança começa a apresentar quando tem o início do quadro de diabetes. E é muito comum descobrir isso nos exames de rotina. Então, por isso, a importância também de se visitar o clínico, de se visitar o médico na sua rotina. É possível prevenir sim, ainda mais sabendo que o diabetes tipo 2 está intimamente ligado à obesidade. Ou seja, se prevenindo a obesidade, fazendo atividade física, melhorando a alimentação, você consegue sim prevenir e até melhorar o quadro de glicose, curar o diabetes, pode-se dizer assim. E ainda falando de saúde, está sendo realizado em Belo Horizonte até sexta-feira o 28º Congresso Brasileiro de Reprodução Humana. Especialistas de todo o mundo estão reunidos na capital para discutir vários assuntos, entre abordagens científicas e discussões livres. Entre eles, os avanços das tecnologias de reprodução, mitos e verdades dos métodos para se evitar a gravidez e o uso de hormônios. O evento é exclusivo para profissionais da área. E nós recebemos aqui no estúdio a biomédica Márcia Riboldi, que é participante desse congresso e que integra a equipe da Genomics, uma empresa especializada em genética de reprodução humana que atua em vários países do mundo. Doutora Márcia, seja bem-vinda. Vamos começar com a seguinte pergunta. Qual é a motivação principal das mulheres que procuram a reprodução assistida? Seria porque elas têm algum impedimento natural ou porque deixaram passar aquela idade fértil? A idade da mulher é o principal impedimento, porque nós envelhecemos e os nossos óvulos também envelhecem. E quais são os métodos mais usados? Vamos tentar citar 2 aí, não só considerando o Brasil, mas o mundo todo. Então, hoje, a fertilização in vitro com as técnicas de ICSI, que é a injeção citoplasmática, é o mais utilizado. E, por outro lado, para as mulheres que estão ficando mais velhas, o screening genético pré-implantacional, que vai então selecionar o embrião para fazer a transferência no útero. E as brasileiras seguem também essa tendência mundial, optam por esses 2 métodos? Sim, nos últimos anos está havendo um avanço nessa área e proporcionalmente, ano a ano, nos últimos 5 anos, tem aumentado aí cerca de 30%, 40% essa procura. Doutora, a sua equipe está aqui em Belo Horizonte participando desse congresso, inclusive apresentando vários assuntos, e um deles é a questão da genética, da análise genética de DNA. Quais são os avanços nessa área? Então, hoje, essa análise genética possibilita a gente fazer um rastreamento completo de alterações cromossômicas. Então, a gente impede que seja transferido um embrião que ele vai causar um aborto, que ele vai causar uma falha no tratamento de reprodução assistida ou até que ele vai causar o nascimento de um bebê com problema. Ou seja, uma triagem muito rigorosa e científica. Sim. Falando agora do medo dos casais que procuram a reprodução assistida, que tipo de mito que chega assim quando começa a conversa com vocês? Que os hormônios vão engordar muito, que as mulheres vão se transformar fazendo reprodução assistida e que todos os tratamentos de reprodução assistida acabam gerando uma gestação múltipla. Mito total. Hoje em dia, os hormônios são muito evoluídos, os tratamentos são super personalizados para cada paciente e hoje a gente já está numa linha de segmento para transferir um único embrião. Agora, nem toda mulher que faz o processo da reprodução assistida, ela consegue engravidar. Por quê? Então, geralmente o grande problema
é a idade materna, porque as mulheres acabam deixando para depois, né, para mais tarde na vida, então tem uma série de coisas antes, a vida profissional, por exemplo, né, e quando chega 38, 40 anos, já é muito tarde, porque os óvulos estão envelhecidos. Então, se existe esse sonho, ou a gente precisa preservar a fertilidade, ou a gente precisa buscar realizar ele o antes possível. Agora, tem um limite para a mulher ir tentando a inseminação ou algum tipo de reprodução assistida? Então, isso é um pouco delicado. Por quê? Porque depende de cada mulher. Por um lado, a parte econômica, porque é um investimento alto, e outro, a parte emotiva, né, psicológica de cada mulher. É muito complicado passar por cada tratamento desses, porque acaba sendo uma bomba hormonal e acaba, então, mexendo com a saúde, né? Todo psicológico. Agora, quando a gente fala e a mulher foi bem-sucedida, conseguiu se fazer aí, ela engravidou, ela vai ter que ter uma gravidez mais cuidadosa, uma gravidez diferente da mulher que engravidou naturalmente? Não, nada de diferente. Como todas as gravidez, como toda gestação, tem que ter os cuidados, tem que fazer o pré-natal, tudo direitinho, como é feito naturalmente. Última pergunta, rapidinho, a história dos gêmeos. Rapidinho para a gente encerrar. Então, não tem que ter a questão dos gêmeos, não é obrigatório nesse tipo de reprodução? Não, isso é coisa do passado, né? No passado a gente tinha 3, 4, 5 filhos. Hoje em dia, um embrião transferido, uma gestação natural. Obrigada, viu, doutora Márcia, pela entrevista. Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá.